Queremos destacar a presença da senhora Solange Silvina das Viges, subsecretária de Educação da cidade de Águas Lindas do Goiás, aqui presente. Passaremos agora a perguntas direcionadas à senhora Jaqueline, que, como terá um compromisso em seguida, terá que sair um pouco antes de finalizar o painel. Então, se tiverem alguma pergunta direcionada a ela, por favor. Bom, eu vou justificar, porque como o convite era das 8h30 às 10, e a minha agenda é uma coisa absolutamente louca, eu tenho compromisso às 11 e não tenho como desmarcar. Então, eu vou rapidamente, infelizmente, eu vou ouvir minha querida Nájila, né, o companheiro da CNTE, mas dizer que foi uma aula do Rodolfo, né? O Rodolfo é um desses grandes gestores públicos, foi reitor da universidade, podia estar descansando, curtindo as praias de Santa Catarina e estar lá ajudando a construir uma escola pública de qualidade. É um prazer estar aqui nessa mesa contigo, porque foi uma aula, né? Eu aprendi muito. E estou com pena de não poder ficar, mas não posso, porque 11 horas eu tenho outro compromisso. Eu tenho algumas questões escritas. Bom, enfim, aqui. Muy buenos días. Sí. Mi nombre es Alex Bautista, vengo de Honduras, de Educación Fiscal. Me llamó mucho la atención cuando usted habló acerca del presupuesto participativo. Mi pregunta es, ¿cómo integrar desde la perspectiva de educación fiscal a la población en general para que adopten esta medida de ser parte de un presupuesto participativo? Bem, companheiro de Honduras, seria uma longa conversa, né? Porque aqui nós temos que trazer todo o debate da cidade educadora. A minha tese de doutorado, inclusive, foi sobre isso. E como é que tu começa a implicar as pessoas no espaço em que elas vivem. E nós fizemos uma longa experiência, depois o Ernesto pega o endereço, quem sabe eu mando o estudo que eu fiz, porque é possível. E não há dúvida de que se a gente começa a criar estruturas nas quais esses pais dessas crianças participem, também eu faço um movimento da aldeia toda implicada e as crianças... A operação é reversa, né? O Rodolfo falou do filho do cinto de segurança. Tem uma coisa fantástica que eu, com as minhas crianças, eu aprendi, que eles olham o prazo de validade dos produtos, que é uma coisa importante de educação cidadã, né? Porque muitos empresários não dão muita bola para isso. Se comprarem, compram. As crianças agora olham e aprenderam a fazer isso na escola. Foi interessante. Então, assim, acho que tem esse movimento que vem dos adultos para os pequenos e dos pequenos para os adultos. E eu acredito que esse debate ele tem que estar ambientado nessa visão, que é uma visão gramsciana da cidade educadora. Como é que o Estado tem várias funções, né? Nós vivemos muito a ideia do Estado regulador, né? No Estado, nos anos 80, 90, se fazia o debate do Estado mínimo, com a morte da Thatcher, agora há pouco voltou um pouco a baila o debate, nós dizíamos como é que vai fazer Estado mínimo numa sociedade como a nossa, em que sempre o Estado foi inexistente para a maioria e máximo para alguns, tá? Então, os anos da redemocratização do Brasil são anos importantes desse Estado que vai assumindo o seu papel, e esse Estado, que sim, vai ser sempre regulador, pode ser um Estado educador, um Estado que educa, um Estado que ajuda a produzir estruturas de participação da população. Então, a experiência do orçamento participativo, para mim, tem que ser ambientada nesse debate de cidade educadora, e, quem sabe, numa outra vez, a gente consegue... Mas eu não vou ler as perguntas, mas eu fiz uma leitura rápida, e vou só um segundo, senhora. Tem outra? Tem mais, só um pouquinho. Mais, tá? Isso. Aí, se houver tempo, que a senhora responderá. Bom, tá bem. Muy buenos días, Jorge Guzmán, de Educación Fiscal de Chile. Usted habló que es un error quizás pensar a la educación fiscal como una materia específica dentro del currículo o dentro del programa estudiantil. Ahora, ¿cómo hacer que la transversalidad de los temas de educación fiscal sean efectivamente tratados en el colegio y los docentes puedan utilizarlos de una manera efectiva? ¿Y cómo se pueden incluir esto efectivamente en el aprendizaje de los alumnos? Muito bem. Eu disse e reafirmo, nós não tínhamos combinado, mas estava também na apresentação da Undime, porque, pelo menos no âmbito educacional brasileiro, seria uma coisa a mais, para a qual, inclusive, não se daria importância, e o rechaço a isso seria tão grande, a negação disso seria tão grande, que eu acho que seria um desserviço se nós constituíssemos a educação fiscal como uma disciplina. Como é que nós podemos constituir como parte, né? Eu penso que nós estamos num momento muito interessante da educação brasileira. Ontem, numa reunião do ministro com a Undime,
com o CONSED, aliás, com o Conselho de Secretários Estaduais, se retomou uma ideia que já existia, que é a seguinte: nós afirmamos sim a necessidade de eleição direta para os dirigentes das escolas. Mas nós podemos ter sim uma condição de que aquele sujeito que se candidata, ele tenha uma formação específica para a gestão. Eu estou puxando por aqui, e nessa formação específica, a educação fiscal é fundamental. Não dá para ser diretor de escola hoje sem conhecer esse trâmite, né, do recurso público que entra, da prestação de contas que se tem que fazer, porque senão esse sujeito se enrola e daqui a pouco é o seu CPF que vai e ele não consegue, se desorganiza, inclusive na sua vida pessoal. Então, através da formação de diretores, de gestores, através da formação de professores, e aqui uma das perguntas foi sobre ensino médio, se dá para mudar a educação básica sem mudar a educação superior. Tem que mudar junto, né? Quando o Tarso Genro foi ministro da Educação, a primeira coisa que ele fez foi começar a dizer o seguinte: vamos parar de dizer que é uma coisa ou a outra. As duas coisas são juntas. Tanto o financiamento tem que acontecer, como são ações. E nós estamos num momento interessante, porque tanto formação de gestores está ganhando um lugar importante no Ministério, como nós retomamos, como eu disse antes, o debate dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? Nós vamos, sim, fazer constar nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento o direito a aprender como funciona o Estado e como se pode controlar os tributos do Estado, como se pode fazer esta formação, trazer esse elemento que é parte da formação cidadã. E é possível, sim, pautar como tema para o Enem. Alguém me perguntou isso aqui, claro que é. E a gente sabe que se virar tema para o Enem, isso já ganha uma relevância imediata. Então, eu reafirmo, não acredito que seja possível avançar trabalhando com a ideia de que isso se transforme numa disciplina, porque não passa. Inclusive, o grande debate hoje é diminuir disciplinas. E no ensino médio, sobretudo, há um debate muito acirrado, porque agora o ensino médio vai ser para todos. E alguém diz: não, mas isso está velado ou explícito. Para quem ensinar sociologia e filosofia, que há alguns anos trouxemos de volta para o currículo sociologia e filosofia. Sim, porque agora a escola vai ser para todos, então alguns dizem: muito bem, ensina português, matemática, ciências, está resolvido, porque é só para adequar ao mercado de trabalho. E nós dizemos não. Não se trata de tirar disciplinas, mas de realinhar isso que a LDB chama de componentes curriculares nas 4 áreas: matemática, linguagem, ciências sociais e ciências da natureza, em unidades que façam sentido para os estudantes. Sejam os temas geradores do Paulo Freire, sejam os complexos temáticos, sejam as unidades de ensino, como queira. Mas é preciso ter temas que despertem o interesse dos alunos e convergir para esses temas, os conteúdos que têm que ser ensinados. É preciso aprender gramática, não tem dúvida. É preciso aprender, inclusive, fórmula de Bhaskara, porque eu acho que se a gente for pelo princípio da utilidade, nós vamos chegar no mínimo do mínimo do mínimo. Nós podemos, sim, aprender coisas na escola que não vão ser utilizadas, mas que são ferramentas de desenvolvimento do pensamento. Se a humanidade tivesse caminhado só para ensinar o que é útil para os alunos, seguramente nós não teríamos chegado no desenvolvimento de nanotecnologias que temos hoje. Porque foi pensando e avançando, inclusive, em cálculos absolutamente complexos, que, a princípio, não tinham aplicabilidade, que nós fomos caminhando para criar coisas que não existiam. Então, acredito que tem que dar sentido para o tema. E o tema da educação fiscal vai na direção direta de compreender como a nossa sociedade funciona. Porque o Estado nem sempre existiu. Por isso que é importante que os alunos aprendam a pré-história, venham para as diferentes fases, o período feudal. Tu tinha reinos, tu tinha grupos. Quer dizer, quando é que se cria o Estado? A Revolução Francesa. Então, tem marcos importantes e compreender o Estado, o seu funcionamento, sua relação, esse monopólio que o Estado tem sobre várias coisas da sociedade, sobre os tributos, sobre a violência, porque o Estado é quem pode praticar algum tipo de violência, e a gente sabe que isso está nas leis, no caso, sobretudo, da repressão, quando necessária, né? E a gente está lidando muito com o combate ao crack, como uma ação estrutural, e a gente está vendo o que é que a gente está enfrentando, não é fácil, né? Então, essas malhas, essas teias que tentam puxar os jovens para si, e nós temos que ser um anteparo, o Estado tem que defender esses jovens e dar outras condições e outras possibilidades.
Senhora Jaqueline, Sim. aqui, perdão. Deu. Caso a senhora ainda tenha um pouco Não, de tempo, só puder pra- responder algumas... Só para terminar, isso. Ok. Eu já fui respondendo, e aí não vou ler as questões. É possível, sim, inserir a educação fiscal com mais força nos documentos do programa Mais Educação. Né? E o Ernesto vai ser o nosso grande interlocutor, com a Fabiana, a doutora Raia, eu acho que aqui nós podemos... Como educação fiscal, sim, como educação fiscal. Não sei se como um macrocampo, porque o próprio macrocampo de educação econômica não tem tanto apelo. Eu acho que temos que pensar de outras formas. Educação fiscal, sim. Vamos trabalhar, eu assumo aqui publicamente o compromisso de trazer não só para dentro do Mais Educação, mas para o debate curricular que nós estamos fazendo a educação fiscal. Inclusive na plataforma de formação de professores, porque o Alexandre, o presidente da ESAF, conseguiu construir um acordo com o FNDE. Então, tem um conveniamento já com o nosso Fundo Nacional, com o nosso banco, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e o FNDE, seguramente nós podemos avançar e a gente pode reforçar isso. Podemos fazer uma videoconferência, assim, específica sobre educação fiscal. Essa semana tivemos o prazer de falar com mais de 1000 lugares do país, inclusive com Santa Catarina, vários diretores de escola estavam em webconferência conectados conosco, porque estamos exatamente no momento da adesão ao programa Mais Educação. Até 30 de abril, temos a meta de 45 mil, e eu estou pretendendo forçar um pouco a porta, chegar a 50 mil escolas, porque a gente sabe que a gente vai organizando, e as escolas vão entrando, e a gente sabe que diferença isso tem feito. E o que mais? Algumas perguntas, algumas questões sobre, inclusive colocando em dúvida, mas será que é mesmo educação integral? Os pais não vão ter mais responsabilidades? Claro que vão. Claro que vão. Né? Se a gente esperar que a escola tenha todas as condições perfeitas para começar a educação integral, nós não vamos começar nunca. Nós vamos forçando a porta, nós vamos fazendo movimentos e a escola vai se reorganizando. E nós temos hoje vários mecanismos que permitem aos secretários e também aos diretores terem acesso a recursos que podem melhorar o espaço físico da sua escola. É evidente que ninguém faz milagre nem mágica, então não dá para duplicar o espaço como seria necessário, mas dá para ir fazendo arranjos que nos ajudem nesta transição para uma escola de dia inteiro. Então é isso, assim, quero agradecer muito a doutora Raia, Fabiana, companheiro do Euro Social que está aqui, né, que vem lá da Espanha, aos companheiros de Honduras, Chile, há vários outros países aqui e há vários companheiros do Brasil. Então, assim, importante é que a gente traga para o DNA da educação pública o debate da educação fiscal, como parte da formação dos nossos jovens. E isso é um indicador de desenvolvimento, de aprofundamento da democracia. Muito obrigada pela oportunidade e desculpem eu ter que sair agora.